Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal sobre Power BI. Se vocês ainda não estão inscritos, junte-se a nós, sejam bem-vindos. E no final da aula, deem um like ou um dislike. Nós fizemos importação de alguns arquivos, tá? Eles aparecem aqui do lado esquerdo. Se vocês repararem, cada um dessas tabelas, né? Se vocês forem na etapa fonte, que é a primeira etapa que aparece aqui, vocês podem verificar que aparece aqui na barra de fórmulas, né, um comando da linguagem name. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Onde aparece aqui, ó, a posição aonde o arquivo que a gente importou está localizado na minha máquina. Se vocês tiverem feito esse mesmo exercício na máquina de vocês, esse caminho aqui será outro. Então, dependendo de onde o arquivo tiver sido importado, este caminho ele é diferente. Imagine que se eu abrir esse projeto num outro equipamento, duas situações têm que ser atendidas. Primeiro, o arquivo tem que estar nesse equipamento que eu estou abrindo o projeto. E segundo, eu preciso que esta fonte esteja apontada para o caminho deste novo equipamento. Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui não, que ele foi combinação desses 7. Mas nós temos 7 arquivos. Toda vez que eu abrir este projeto num outro computador, eu vou ter que alterar esta fonte desses 7 arquivos. Então, o recurso que a gente vai aprender hoje, que é o recurso de parâmetro, ele serve para a gente, ao invés de estar apontado para esse texto, e toda vez que eu abrir o arquivo em outro equipamento, eu ter que alterar esse texto, nós vamos criar um parâmetro com este texto, e quando eu abrir esse arquivo, esse projeto em outro equipamento, eu só vou precisar alterar o texto do parâmetro, num único lugar. Tá? A primeira vez não tem jeito, a gente tem que alterar 7 vezes, mas depois a gente só vai precisar alterar uma vez só. Então, aonde que primeira coisa, eu vou copiar esse texto aqui, tá? Então, vocês podem pegar a etapa fonte de qualquer uma dessas consultas, clicar aqui na etapa fonte e copiar esse texto até a última contrabarra antes do nome do arquivo. Então, vou copiar, Ctrl C. E aqui eu vou, gerenciar página inicial, gerenciar parâmetro, novo parâmetro. Ele vai abrir uma telinha pedindo que eu dê um nome para esse parâmetro. O nome genérico que o Power BI dá é parâmetro 1. Eu vou chamar de caminho, tá? Que é o caminho aonde estão os nossos arquivos de fonte. Caminho. O tipo pode ser qualquer e o valor atual eu vou colar aquele texto que nós copiamos. Tá? O meu vai estar em um texto, o de vocês vai estar outro, porque o caminho da máquina de vocês é diferente do meu. Criei um parâmetro, reparem que o parâmetro vai aparecer aqui na área de consultas. Tá? Então, o primeiro passo é criar o parâmetro. O segundo passo agora é apontar a etapa fonte de cada um dessas consultas para este parâmetro. Como é que a gente faz isso? Clica numa consulta, clica na etapa fonte dessa consulta, apaga aquele texto até o nome do arquivo, deixa só o nome do arquivo. O nome do arquivo ficou entre aspas, dupla, tá vendo? Aspas no início e aspas no final. Tá? Antes da aspas, a gente escreve, depois do parâmetro, tá? Antes da aspas e depois do parênteses, escreve o nome do parâmetro, caminho, um espaço,
um e-comercial, que é o operador de concatenação, e outro espaço. Então, antes eu tinha um texto escrito aqui, agora eu vou ter um parâmetro. Ele vai ver o texto que tem no parâmetro e vai concatenar aqui. Quando a gente der um Enter, ó, reparem que a consulta agora vai ficar funcionando normalmente, não mais apontada para aquele texto, tá? E sim para esse novo parâmetro. Nós vamos repetir esse procedimento para as demais consultas. Como é igual, ó, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, e vou substituir nas demais etapas fonte dos outros, deixando somente o nome do arquivo. Feito isso para todas as consultas, reparem que a consulta cliente, a etapa fonte, não está apontada para o caminho. Por quê? Porque ela é uma combinação das outras 5 consultas. Se eu alterei, né, as fontes das 5 consultas, automaticamente esse aqui está alterado. A mesma coisa a região clientes. Se a gente entrar aqui em fonte, repare, ele não utiliza aquele caminho. Então, para a etapa clientes e para a etapa região clientes, a gente não precisou alterar a etapa fonte. As demais, ó, todas elas já estão apontadas para o caminho. Então, repetindo, qual é a vantagem de se fazer isso? Quando eu abrir esse projeto em outro equipamento, o parâmetro não mais será esse, será outro. Vocês vão copiar o parâmetro, esse caminho, que caminho é esse? É onde estão os arquivos que serão importados. Vocês vão criar uma pastinha nesse outro equipamento e pegar esse texto, onde estão os arquivos, e colar aqui no parâmetro. Então, eu posso abrir esse projeto em qualquer máquina, criar uma pasta com os arquivos que serão importados e simplesmente alterar o valor do parâmetro. Então, daqui para frente, toda importação que nós fizermos, a primeira ação que a gente deve fazer é alterar a etapa fonte desta importação, apontando para o caminho, para poder evitar de dar problema caso a gente abra este projeto em um outro local. Dito isso, se vocês repararem aqui do lado direito, dentro de etapas aplicadas, nós temos várias etapas. Então, a primeira etapa foi essa que nós mexemos, e cada uma das etapas é mostrada aqui na barra de fórmula o código da linguagem M gerado em cada uma dessas etapas. Se alguém não estiver com essa barra de fórmula visível, tem que entrar aqui na guia Exibição e clicar nessa opção de barra de fórmula. Inicialmente, essa opção não está marcada, então a barra de fórmula não apresenta e, consequentemente, eu não vejo os códigos gerados. Clicando aqui, a barra de fórmula vai ficar visível e não vai precisar mais mexer nessa opção. Essa opção vai ficar marcada sempre. Se, sem querer, a gente fechar essa área aqui de configuração de consultas, as etapas também vão sumir. E como é que eu faço para elas aparecerem novamente? Clica aqui em configurar consultas. Tá? Então, cada uma dessas etapas, ó, ele gera um código da linguagem M. Tá? Então, a linguagem M é a linguagem utilizada dentro do editor do Power Query. Isso tudo foi gerado automaticamente quando a gente fez a importação. E aqui as etapas que nós fomos fazendo. Nós eliminamos algumas linhas, alteramos o tipo de dado e assim vai. Então, neste caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reparem que eu tive que navegar em cada uma das etapas para verificar o código da linguagem gerada. Existe um local que chama Editor Avançado, aqui em página inicial, ó, Editor Avançado, que é o local onde a gente consegue ver todas aquelas etapas num único lugar. Então, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, no editor avançado, é o local onde a gente consegue ver todas as etapas aplicadas numa determinada consulta que a gente importou uma tabela. Vamos analisar algumas características aqui. Primeiro, toda etapa termina com uma vírgula, exceto a última etapa antes do IN. Então, a editora avançada sempre tem uma função LET, um comando LET e um comando IN. Todas as etapas geradas aparecem entre o LET e o IN, e a última etapa aparece no LET, que é a etapa final, onde aparece a nossa tabela já tratada. No final de cada etapa tem uma vírgula, exceto a última antes do IN. Então, se eu criar uma nova etapa, vai aparecer uma vírgula aqui e na última etapa não vai ter a vírgula. Uma outra característica aqui é o seguinte: quando a etapa não tem nome composto, ela aparece só o nome da etapa. Ó, só o nome da etapa. Quando ela é nome composto, para o editor avançado, ele coloca obrigatoriamente um hashtag antes, um aspas antes e um aspas depois. Então, se a gente tem muita etapa, e a grande maioria das etapas ela realmente tem um nome composto, isso aqui fica muito poluído de hashtag aspas, hashtag aspas. Uma das alternativas que a gente tem para despoluir um pouco isso é renomear a etapa. Cada etapa dessa, ela pode ser renomeada. Se eu pegar aqui uma etapa qualquer, que está com o nome composto, clicar com o botão direito e colocar a opção renomear, a gente pode renomear a etapa. Eu posso ou retirar o espaço, ou, se eu quiser, botar um caractere de ligação aqui. Ó. Quando a gente faz isso, reparem que se a gente entrar novamente no editor avançado, essa etapa agora não é mais uma etapa com nome composto. Então, reparem que ele já vai retirar automaticamente, ó, olha lá, o hashtag, o aspas antes e o aspas depois. E a etapa seguinte, ela sempre faz menção à etapa anterior. Então, também na etapa anterior, como ela não tem mais o hashtag, aqui também não vai ter o hashtag. Mas repare, aqui tem o hashtag, com aspas antes e aspas no final, e aqui também. Mas se a gente renomear aqui, tirar o espaço, a gente consegue despoluir, tá? O editor avançado. Olha lá. As etapas ficam limpas, sem o hashtag e sem o aspas. Isso é uma alternativa. Nem todo mundo faz, mas se você tiver muita etapa, isso pode poluir visualmente o editor avançado. Uma outra coisa que pode se fazer aqui na etapa é, caso uma etapa não esteja muito clara do que ela está fazendo, a gente pode, com o botão direito, colocar uma descrição na etapa. Tá? Então, neste caso aqui ela está até clara, mas só para mostrar como exemplo, propriedades, e a gente pode colocar aqui, ó, esta etapa promove a primeira linha para cabeçalho. Toda descrição que a gente coloca aqui, se vocês repararem, do lado da etapa, vai aparecer um identificador com um I de informação, e ao posicionar na etapa, ele mostra a descrição. Esta etapa promove a primeira linha para cabeçalho. Então, na aula de hoje, nós aprendemos como criar um parâmetro, como alterar as etapas-fonte de cada consulta apontando para esse parâmetro, e vimos o recurso de editor avançado, onde a gente consegue
verificar todas as etapas num único lugar. E reparem que a descrição que é colocada lá aparece com uma fonte verde aqui, com barra dupla aqui. Isso caracteriza uma descrição da etapa anterior. Esse código não vai ser executado. Tá? Espero que tenham gostado da aula. Lembrando que toda semana o canal vai divulgar um vídeo de Power BI e contamos com a presença de vocês aí. Mais uma vez, peço que deem um like, isso é importante para a gente. E se vocês quiserem fazer algum comentário, é sempre útil para a gente poder aprimorar as aulas do canal. Tá? Aguardo vocês nas próximas aulas.